como eu poderia descrever os 3 anos e meio seguintes. Palavras não podem fazê-los entender como a vida foi para minha mãe e para mim. O assassinato do meu pai foi encoberto pela vizinhança e por ela, mesmo com a dor absurda que isso deve ter causado. Quando a polícia veio investigar o caso, a pedido da empresa em que ele trabalhava, uma história já havia sido elaborada cuidadosamente pelas famílias. Falaram para a polícia que o meu pai estava traindo minha mãe e que ela havia descoberto e o mandado embora. Mentiras sobre discussões foram ditas, junto com relatos de vizinhos que teriam visto meu pai saindo de fininho no meio da noite. Foi o suficiente para a polícia sumir da nossa rua. Eles viram a dor no olhar da minha mãe, mas interpretaram de outra forma. Todos estavam morrendo de medo de Tommy Taff. Então, mentiras foram inventadas para proteger os outros moradores e suas famílias. Um exemplo tinha sido dado, uma lição fora aprendida. Ouça o Tommy Taff, faça o que ele pede e reze para que ele vá embora eventualmente e deixe nossa comunidade em paz. Meu pai não foi o único punido. Percebi que era recorrente algum vizinho aparecer com o braço quebrado ou com o rosto cheio de hematomas. Eu não consigo nem imaginar as mentiras que disse ao mundo exterior para encobrir a verdade. Tommy era um pesadelo assombrado nas nossas vidas e não achávamos solução para que ele sumisse das nossas vidas. Com o retorno das lições noturnas, agora apenas com minha mãe e eu, sentados no sofá ouvindo aquele que nos mantinha refém dar aulas de como ser uma boa pessoa. Eu já tinha 10 anos e isso me deixava com nojo. Quanto mais velho ia ficando, mais percebia como aquela situação era absurda. Mas eu continuava de bico calado. Ficava quieto pelo bem da minha mãe. A memória da execução do meu pai ainda refletia nas chamas dos meus olhos. Os anos seguintes da morte do meu pai fizeram os hábitos de Tommy mudarem. Agora ele dormia com minha mãe. Todos os dias, depois de me colocar na cama, ele a escoltava até o quarto para ensinar mais uma lição de vida. Eu ficava deitado, acordado por horas, ouvindo ela chorando. Algumas vezes era por poucos minutos, outras por horas, mas nem sempre ele passava a noite inteira com ela. Lembro-me de acordar no meio da noite e encontrá-la em um canto escuro do meu quarto, me assistindo dormir, seus olhos como oceanos brilhantes. Outras vezes ficava me espionando pelo espaço da porta entreaberta. Ficava lá por horas e horas, apenas olhando. Às vezes eu acordava com ele se deitando na minha cama, colocando sua mão fria na minha coxa. Coração acelerado, o medo me despedaçando por dentro. Eu sempre me virava para o outro lado, suando frio. Eu ainda tinha o rugido, a única fonte de conforto que me restava. Eu o abraçava forte, com lágrimas nos olhos até que o sol saísse, ou até que meu corpo desligasse pela exaustão. Aguentamos em silêncio, implorando que acabasse. Em julho de 1974, eu tinha 11 anos. Era o 5º ano no dia exato que Tommy tinha entrado em nossas vidas. Eu estava sentado na sala de estar, lendo um livro enquanto minha mãe preparava o jantar. Ela estava pálida e magra. Os longos anos a deixaram apenas pele e osso. Seus olhos não tinham vida e estavam afundando nas órbitas. As maçãs do seu rosto protuberantes e a pele fina esticada sobre seus ossos. O rugido estava sobre meu peito, enquanto eu tentava me focar na leitura. Tommy estava sentado em uma cadeira, de frente para mim, me observando. Virei a página e levei um susto quando Tommy falou: "Você realmente ama essa coisa aí, não é mesmo?" Olhei para ele. Meu livro?" Tommy sacudiu a cabeça sorrindo. "Não, filho, o osso." Eu olhei pro rugido no meu peito e me encolhi. Acho que sim." Tommy se inclinou entrelaçando os dedos. "Abaixe o livro, Spence." Lambendo meus lábios repentinamente secos, eu obedeci.
Notei minha mãe observando da cozinha, parecendo alarmada. Você sabe o que amor significa? Tommy perguntou. Fiquei mexendo em rugido sem olhar para Tommy. Significa que você gosta muito de alguém? Tommy sacudiu a cabeça. Não, mas foi boa a tentativa. Se levantou e se sentou do meu lado no sofá, colocando a mão em cima da minha perna e acariciando-a de leve. Amar significa que você quer foder tanto com alguém que morreria se não fodesse. Ouvi minha mãe derrubar algo na cozinha, mas não ousei tirar meus olhos de Tommy. Tommy apontou para a rugida. Você quer foder com seu ursinho? Eu já ouvi algumas crianças na escola falando sobre foder e transar, mas não entendia completamente o que aquilo significava. Então eu sacudi a cabeça negativamente e minhas mãos estavam suando. Tommy parecia confuso. Mas você acabou de dizer que amava o rugido. Então quer dizer que você não o ama? Minha mãe deu um passo em nossa direção, as mãos fechadas, apertadas em punhos, mas continuou calada. Seus lábios eram apenas uma linha branca em seu rosto. Acho que eu não amo, então. Gaguejei, sentindo a mão de Tommy apertando minha coxa. Tommy colocou outra mão atrás da minha cabeça. Por que você não dá um beijinho nele? Aí você vai saber, não é? Me senti envergonhado e humilhado só em pensar naquilo. Minhas bochechas corando. Tentei dar uma risadinha, achando que talvez fosse uma piada, mas Tommy estava forçando minha cabeça em direção ao urso. Vá, filho, não tenha medo. Pude sentir as lágrimas se formando em meus olhos, enquanto ele guiava minha boca em direção ao urso, e gentilmente eu beijei na ponta do nariz, me afastando imediatamente. Beije de novo, Tommy sussurrou. Mostre o quanto você o ama. Fungando, com lágrimas escorrendo dos meus olhos, eu segurei o rugido e dei vários beijos em seu nariz. Meu rosto estava quente e meu coração acelerado. Eu me senti um bobo e totalmente aterrorizado, e a mão de Tommy parecia um gancho na minha nuca. Dá uma lambida, Tommy sussurrou em meu ouvido. Repentinamente, eu empurrei minha cabeça para trás e joguei o rugido do outro lado da sala, chorando desesperadamente. Eu não amo ele, eu odeio ele. Cobri meu rosto morrendo de vergonha. As minhas mãos estavam tremendo. Eu fiquei encolhido no sofá, chorando. Senti Tommy se levantando do sofá e se virando para minha mãe. Parece que ele aprendeu sua última lição. Eu ficaria orgulhoso dele se fosse você. Ele já é um homem agora. Olhei para ele com os olhos marejados. Seus olhos brilharam. Levou 5 anos. Se abaixou rapidamente e colocou a mão em concha no meu ouvido, sussurrando. Sua voz era como gelo. Sua respiração era como fogo. Os seus pequenos também terão esses 5 anos, Spence. Minha mãe correu até mim e me confortou em seus braços enquanto eu chorava. Tommy foi embora e nunca mais voltou. O tempo passou e eu cresci. Cresci sempre esperando que Tommy aparecesse de novo, que quebraria a porta da frente em pedaços, mas isso não aconteceu. Enquanto os anos iam passando, a dor e o medo também foram se dissipando. Entretanto, nunca fomos os mesmos. E como poderíamos? A minha mãe era apenas uma casca da mulher que já tinha sido. A tortura mental que passou destruiu algo dentro dela que nunca conseguiu recuperar. Mas, Deus, ela me amou e cuidou de mim, tentando fazer aqueles 5 anos de pesadelo sumirem da minha memória. 1 ano tinha se passado quando minha mãe teve coragem de perguntar para a mãe de Megan se Tommy também tinha sumido da vida deles. E tinha. A vizinhança toda estava livre, impossivelmente e inacreditavelmente livre do monstro que aterrorizara nossas vidas por 5 longos anos. Eu não entendi a frase final que Tommy me disse. Não entendi seu significado.
Só entendi quando já era tarde demais. Com 25 anos, eu me casei com Megan e um ano depois ela estava grávida. Você já leu o resto da história pela visão do meu filho. Deus me perdoe por ter tido filhos. Deus me perdoe.